Deixa eu ler o texto. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Está escrito assim: E disse Jesus: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com ele, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e ele se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Talvez esta palavra poderia, se não tivesse vindo da parte de Deus, não teria tanto significado, porque nós estamos vivendo dias de amargura, de tristeza, de sofrimento, mas é justamente isso que eu quero falar com você. Eu quero destrinchar esse texto. Hoje é sábado, acho que vou tomar um pouquinho mais do seu tempo, mas não fique preocupado não, porque Deus tem muita coisa boa para você. O texto diz que Jesus disse que havia numa casa um pai que tinha 2 filhos. Eles moravam numa propriedade rural. E o filho mais moço disse para o pai: Pai, eu quero a parte que eu tenho direito. A herança que vai sobrar para mim. Eu quero essa parte. E eu vou embora. Eu não vou ficar mais aqui. O Senhor tem um padrão de vida, o meu irmão tem outro padrão de vida, e eu quero ter o meu padrão de vida próprio. Eu quero sair por esse mundão. Eu quero conhecer outras pessoas, quero ter outras oportunidades, quero dar um giro. É isso que eu quero, Pai. Eu preciso que o Senhor me dê a parte. E a Bíblia fala que o pai deu a parte que lhe cabia e deu também ao outro irmão. Esse mais novo pega a herança que lhe era de direito e vai para uma terra longínqua. E lá ele vive dissolutamente. Ele leva uma vida, como dizem, na badalação.
ele leva a sua vida gastando e aproveitando na mente dele tudo o que ele tinha de direito. Certamente mulherada, certamente rodadas de bebidas, certamente amigos apareceram, criou um grande círculo de amizade e ele passou a viver dissolutamente, sem controle, desenfreado, começou a gastar tudo. E tudo aquilo que a gente joga fora, lá na frente faz falta. Você já observou isso? Às vezes, quando nós jogamos determinadas coisas fora, lá na frente ela faz falta. Ah, se eu não tivesse gastado aquilo hoje, eu teria o privilégio de conquistar isso ou adquirir aquilo. Com esse jovem foi assim. Ele gastou tudo. Gastou tudo. E de repente veio, as amizades acabaram, de repente veio a tristeza, de repente veio a decepção, de repente veio o sofrimento, a falta de dinheiro, a crise entra na vida daquele jovem. Crise, período de crise. Aquele jovem começa a viver um período de crise. Aquele jovem que tinha uma casa, que tinha um pai, que tinha um irmão, agora ele começa a sentir que está sozinho, abandonado. Certamente mandou o currículo para todos os lugares. De repente, alguém olha e fala: olha, eu tenho um emprego para você. Você vai cuidar de porcos. Você vai cuidar de chiqueiros. É isso que eu tenho para você. É pegar ou largar. Ele pegou. Não tinha outra oportunidade. Ele pegou aquele emprego e foi para o campo trabalhar cuidando de porcos. Mas a situação era tão triste, tão horrível, que o texto diz que ele sentiu desejo, vontade de comer a comida dos porcos. Tamanha era a fome que existia naquele lugar. Tamanha era a crise que estavam vivendo naquela terra. Aí, meus queridos, o que aconteceu? Ele disse, o texto bíblico disse, caindo em si. Ainda bem que no texto existe esta frase, caindo em si. Ele começou a lembrar, ele começou a pensar, eu deixei meu pai, eu deixei meu irmão, eu deixei uma vida confortável, eu deixei de receber a proteção do meu pai. Ele cai em si e ele diz as seguintes palavras: eu vou chegar lá e vou falar para o meu pai: Pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu te peço, tenha misericórdia de mim, me trata como o Senhor trata os seus empregados. Ele colocou na mente de chegar e falar isso para o pai. Quando ele volta para sua casa, de longe o pai o avista. A Bíblia fala que o pai enxerga ele de longe. Essa parábola do filho pródigo está falando do amor de Deus. O pai aqui é a figura de Deus. É a figura de Deus. É Deus que faz assim. Interessante que quando ele estava ainda longe, o pai estava olhando e viu que ele estava se aproximando e correu e abraçou e beijou e disse para ele: este meu filho estava morto, mas ele reviveu. Estava perdido e foi achado. Estas foram as palavras daquele pai amoroso que sentiu a saudade, sentiu a falta do filho, a ausência do filho.
E ele fala: este meu filho estava perdido e foi achado, este meu filho estava morto e reviveu. Vamos fazer uma festa, traga depressa a melhor roupa e coloca no dedo dele o anel. E eu quero parar por aqui, falando da roupa nova que o pai coloca, mudando totalmente a figura, mudando totalmente a situação. A roupa nova significa quando nós chegamos para a presença do Pai, Ele coloca algo novo, nós passamos a ser criatura nova, passamos a abandonar o passado e viver uma vida nova, cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de paz. Foi isso que o Pai fez, e o Pai manda colocar o anel que significa aliança. Coloca o anel nele. Eu quero restaurar a aliança que eu tinha com ele. Eu quero restaurar essa aliança. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que Deus está querendo fazer com você. Nesses dias de crise, lembra? O filho pródigo foi, gastou tudo, aproveitou, esbanjou, jogou fora. De repente entrou um período de crise e ele viu que estava longe do pai. Ele não tinha mais o carinho do pai, não tinha mais a proteção do pai. É assim que acontece quando nós viramos as costas para Deus. É assim que acontece quando nós abandonamos o nosso Pai Celestial. É assim que acontece. Chega o período de crise, vem o período de crise. Deus está te convocando hoje. Deus está te chamando hoje para uma aliança, para um novo modelo e padrão de vida. Deus está te chamando. Talvez você possa pensar, mas nós estamos vivendo momentos de crise, não tem nem igrejas abertas. Deus não mora dentro de templos, Deus mora dentro de você. Deus não vive em templos, mas Ele vive em você. Se você quiser e abrir o seu coração, Deus quer entrar aí. Ele quer entrar, o Pai quer entrar na sua vida, fazer aliança com você, ter um compromisso com você. É isso que Deus quer. Deus quer isso. Nesse momento de crise, lembre-se, você que tem virado, ou algum tempo atrás virou as costas para Deus, você que um tempo atrás abandonou a igreja, abandonou os irmãos, você não ouve mais palavras, você não ora mais, você não tem mais momentos de intimidade com Deus. Deus está dizendo para você que Ele quer restaurar a aliança que Ele tinha com você. Ele quer fazer isso. Deus está te chamando hoje. Vamos fazer um novo pacto, uma nova aliança. A primeira coisa que Ele vai fazer para você é te dar vestes novas, vestes brancas. Vai tirar a mancha, a mácula que o mundo colocou na sua vida. É hora de dizermos para Deus: Senhor, eu quero esse novo modelo, esse novo padrão de vida. Eu quero isso, eu aceito isso. Eu quero ter um novo viver com o Senhor. E Ele vai colocar vestes novas em você, roupas novas, sem mancha, sem mácula. E você vai experimentar um novo viver na presença de Deus. A proteção que Deus quer restaurar na sua vida, Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Viu o que o pai fez com o filho? Que o abandonou, que pediu para ele: você vai morrer mesmo, me dá a herança. Você vai morrer um dia, então o que é meu eu quero é agora. Foi isso que aconteceu. E o pai deu a ele. Sabe o que é isso? Livre arbítrio. Você quer? Vai. Você não me quer mais? Faça a sua vontade. É isso que Deus diz. É isso que Deus fala. Se você não quer mais, Ele não insiste. Ele não te obriga. Eu tenho sempre falado
desde quando comecei o meu ministério. Deus não é ditador, Deus não impõe, Deus não empurra a goela abaixo, Deus não faz isso. Se você quer distanciar dele, então vá. Mas a hora que você fala, Pai, eu quero. Lembra o que o filho disse? Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos nesta noite meditar nesta palavra. Vamos nesta noite entender o que Deus está querendo de nós. Talvez Deus está dando oportunidade para o mundo todo, para ter uma restauração, para ter um conserto, para fazer uma nova aliança. E aí ele vem e opera. E aí ele vem e conserta o que está estragado. A vida desse filho pródigo, depois que ele distanciou do pai, só teve sofrimento, só teve amargura. Eu quero te convidar. Vamos orar. Vamos orar, vamos apresentar a nossa vida a Deus. Se você sentir que você precisa pedir perdão para Deus, faça isso. Se você sentir aí agora que você precisa falar, Pai, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, papai. É isso que Deus quer ouvir dos seus lábios. É isso que Deus quer ouvir dos seus lábios. Eu quero orar por você. Quero pedir para Deus restaurar esta aliança, que Ele possa vestir uma roupa nova, sem sujeira. E essa roupa nova vai trazer em você um novo modelo de vida. Vamos orar. Chegue-se. Chega para cá, minha companheira de oração. Está aqui. Que bom. Vamos falar com o Pai. Pai bendito e santo. Deus querido, Deus amado. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Tu és, papai querido, aquele que perdoa, aquele que nos abraça, que nos envolve, aquele que tem saudades dos que o abandonaram. Sabemos disso, ó Pai. Senhor, mas nesse momento, a nossa palavra está alcançando vidas, está alcançando corações que reconhecem que o distanciamento não leva a lugar nenhum. Por isso estão pedindo, Pai, recebe de volta aquele que um dia abandonou. Às vezes até disse, não, eu não abandonei o meu Pai do céu. Eu não abandonei o meu Deus. Eu abandonei a igreja. Eu abandonei os meus irmãos. Mas Deus nesta hora está requerendo algo mais de você. Abra o seu coração. Confia nele. Deixa ele agir na sua vida. Deixa ele colocar essa roupa nova. Deixa ele colocar esse anel no seu dedo. E juntos nós vamos vencer os obstáculos. Juntos nós vamos vencer as dificuldades. Juntos nós vamos vencer a crise. Juntos nós vamos vencer a tempestade. Recebe pela fé força que vem do alto e entra na sua casa e entra na sua família. E a partir de agora você passa a ser uma nova criatura. Uma criatura que tem intimidade com Deus, que vai falar e Deus vai ouvir, e vai profetizar e as coisas vão acontecer. Recebe pela fé a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o abraço do Pai Celestial. Recebe o abraço do Pai Celestial, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora, por cada um dos meus irmãos, por cada amigo, Senhor, que estão, ó Deus, nesses dias desesperados, tristes, abatidos. Pai, entra na casa deles, ó Pai. Traz força, traz coragem, traz determinação, para que eles possam vencer esses dias maus, ó Pai.
Em nome de Jesus, socorre o nosso Brasil. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, caminha, ó Deus, de norte a sul, andando e passando em cada cidade, em cada estado, ó Pai. Pai, de leste a oeste, faça o mesmo. Entra, Senhor, ó Deus, em cada hospital e em cada leito de enfermidade, que a presença do Senhor seja visível àqueles que estão, ó Deus, em situações críticas. Senhor, entra nas UTIs e tira, Senhor, ó Deus, essa doença que tem ceifado vidas, ó Pai, em nome de Jesus. E no nome de Jesus declaramos pela fé o socorro do Senhor. Estamos acreditando que o Senhor já está colocando um ponto final nessa história, para a honra, glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja presente aí na sua casa. Que Deus possa fazer maravilhas aí na sua casa.